Concurso de uma aventura literária 2023. Desporto escolar, futsal. Planetário. Agora escolhe. Balanço do dia aberto. Europe Direct. Sessão com o eurodeputado João Albuquerque. A hora do piropo na Rádio Radical. Muito boa tarde, eu sou o João e esta é a Rádio Radical. A rádio da Escola Básica 23 de Marcial. Boa tarde, eu sou a Constança. Estão a ouvir a emissão 56 da Hora do Piropo. Boa tarde, eu sou a Matilde. Todas as nossas emissões encontram-se em podcast através das redes sociais da escola, Facebook, Instagram e YouTube. Boa tarde, eu sou a Carolina. Hoje estamos com a Rádio Radical. Iniciamos a Hora do Piropo com o concurso Uma Aventura Literária 2023. Mais uma vez, os nossos alunos foram premiados. Este ano obtivemos 2 primeiros lugares na categoria Desenho Coletivo. E em estreia, um terceiro lugar na categoria Teatro na Rádio. Começamos por este último e vamos ouvir o trabalho enviado pelas alunas da professora Isabel Amado Rodrigues, Matilde Paz e Matilde Patrício, do 5º ano. Aventura em Lisboa, capítulo 7. Surpresas à porta das urgências. O Hospital Santa Maria é um edifício grande, cinzento, arrogante, solitário e severo, como quem diz: aqui só se trata de coisas sérias. Tanto o Eduardo como o Chico já tinham passado por lá várias vezes, mas nunca tinham entrado. Para que não se perdessem, a mãe dera indicações muito precisas. Esperem por mim à porta das urgências. Se eu demorar a aparecer, o único remédio é aguardarem. Assim, à hora combinada, saltaram do autocarro em frente ao grande portão de ferro e lá foram pelo caminho alcatroado em direção à placa que anunciava: urgências. Era ali que parava também os automóveis transportando feridos e as ambulâncias. E talvez para que os ventos não apanhassem frio e chuva, a construção tinha sido feita de maneira a ter um espaço coberto. Como já estava escuro e desagradável, resolveram abrigar-se, desejando que a espera não fosse demasiado longa. Ainda pensaram perguntar ao enfermeiro se a enfermeira Hilda demorava muito, mas logo concluíram que seria estupidez, pois ele não fazia a mínima ideia. Poucos minutos depois surgiu um carro verde a grande velocidade. Travou quase em cima deles com uma chiadeira incrível e lá de dentro saltaram ao mesmo tempo um homem e uma mulher. Vinham brancos de aflição. O Chico foi espreitar o doente com curiosidade. Não era impressionável e a vista de sangue nunca o incomodou. Mas no banco de trás não havia ninguém doente. Apenas uma mulher, lívida também, e com uma barriga tão grande que se iria prestes a estourar. Os acompanhantes ajudaram-na a sair, com os gestos solicítuos e ternos. Está quase, minha filha, está quase. A rapariga grávida gemia baixinho, e afinal sempre havia sangue, pois ela com as dores que a afligiam tinha trincado o lábio inferior com toda a força. Um fiozinho encarnado escorreu-lhe pelo queixo, mas ninguém reparou senão o Chico. Desviando-se do caminho, sorriu, e em pensamentos desejou-lhe boa sorte. Será menino ou menina? Perguntou Eduardo, sem se dar conta de que falava alto, e o marido respondeu automaticamente: é um rapaz, soubemos ontem. Depois a família toda desapareceu dentro do hospital. O Chico e o Eduardo voltaram a ficar sós, e embora sem motivo sentiram uma certa emoção. Claro que à mesma hora estavam a nascer milhares de crianças em todo o mundo, mas aquele rapazinho passara-lhes debaixo do nariz, poucos minutos antes de lançar o seu primeiro berro de triunfo. Buá! Como achas que lhe vão chamar? Perguntou o Eduardo. Sei lá. Tem piada isto de agora as pessoas saberem se é rapaz ou rapariga antes do bebê nascer. Pois é, assim já não me tive para desilusões. Quando eu nasci, os meus pais queriam uma menina, disse o Chico. Como já tinham um irmão mais velho, apetecia-lhes variar. O Eduardo ficou silencioso. O escuro, a solidão, uma vida nova prestes a iniciar-se. Enfim, tudo junto era propício às confidências. E numa voz neutra pôs a falar de si próprio e da sua própria família. Eu não desiludi ninguém. Ambos queriam um rapaz, a todo custo, e nasci eu. Rádio Radical, a rádio da Escola Básica 23 de Marcial. Na categoria de desenho coletivo, os alunos das professoras Ana Teresa Rodrigues e Cristina Santos premiados foram a Leonor Fontinha, Paulo Lubim, Simão Martim, Salvador Bizarro e Martim Costa, todos do 6º ano. A professora Ana Teresa e os alunos premiados enviaram-nos este som. Vamos ouvir. Olá a todos, 5 de maio de 2023, estamos aqui reunidos na sala 15
eu, professora Ana Teresa, juntamente com os 5 brilhantes que por 2 vezes seguidas ganharam o concurso Uma Aventura Literária, primeiro lugar na modalidade de desenho. E são eles o Salvador Bizarro, do 6º A, o Martim, também do 6º A, porque o trabalho era coletivo, e depois do 6º B, o Simão, a Leonor Fontinha e o Paulo Loim. Vamos partilhar um pouco desta nossa experiência, visto que já participámos o ano passado e voltámos a participar este ano, e com o primeiro, garantindo o primeiro lugar das 2 vezes. Este ano com os 2 ex aequo, ou seja, o ano passado uns ficaram em primeiro e outros ficaram em segundo. Este ano ficaram os 2 em primeiro lugar. Prémio merecido, na minha opinião, na minha modesta opinião, e endereço desde aqui os parabéns a todos os colegas que participaram e à minha querida e estimada colega Mãozinhas, e depois também à Isabel Amado, que também participou, e ao João Batalha, que participaram também e que ganharam prémio, o 3º lugar na modalidade da rádio. Então, eu vou colocar agora umas breves questões aqui aos nossos ilustres, que têm a ver com a participação neste tipo de eventos. Salvador, vou começar por ti. 2 anos de participação, 2 anos de prémio, o que é que isto te traz de mais-valias? Como é que acabas, ou irás acabar, visto que isto falta um mês e pouco para acabar o ano, como é que irás acabar o 2º ciclo? Que recordações levarás desta participação? Foram bons anos passados a desenhar e com bons trabalhos e com bons professores. Ok. Simão, ia-te perguntar, vês alguma relação entre aquilo que foi feito e aquilo que foi desenhado ao longo destes 2 anos e os conteúdos que demos em alguma disciplina, ou não tiveram nada a ver? Sim, falamos muito sobre estes livros de Uma Aventura nas aulas de português, com a senhora Ana Teresa, onde conseguimos também ter mais uma ideia de como é que íamos fazer o desenho e idealizar mais o projeto, digamos assim. Ok, queres dizer que houve sempre uma primeira parte em que, apesar de ser desenho, em que houve uma análise de texto tirando as ideias fundamentais e depois então passar-se à fase do desenho com a professora Cristina Santos. É isso que queres dizer, Simão? Sim. Ok. Martim, e tu, o que é que achaste de tudo isto? Gostaste, não gostaste? Qual é a tua avaliação em relação ao projeto, a estas atividades? Contribuíram para estares mais aberto a este tipo de participações ou nem por isso? Contribuiu, sim. Eu gostei deste trabalho, vou receber um prémio, estou muito feliz. E isto foi graças aos professores que nos ajudaram, a mim e ao Salvador. E o meu trabalho, para mim, foi muito bom. Ok. Leonor, és a única menina aqui entre os nossos ilustres. Diz-me tu, porque a sensibilidade feminina é sempre outra, diz-me tu, o que é que tu tens a dizer sobre tudo isto? Alguma questão que ainda não foi abordada relativamente a isto que tu queiras falar ou não? Eu acho que esta experiência foi muito boa, porque além de nós termos ganho, participámos e só de termos participado percebemos que estes projetos, que nem todos participam, são gratificantes e marcam-nos. Ok, muito obrigada. E tu, Paulo, qual é a tua
opinião em relação a isto? És o de todos, tal como o Martim, és um pouco introvertido, os outros são mais extrovertidos. O que é que tu, ao integrares um grupo de vencedores, como é que tu, e houve alguma diferença entre teres participado o ano passado e depois de já ganhares, participares este ano, participaste com mais vontade, houve alguma forma de atuação que mudou ou nem por isso? Nem por isso. Mas gostaste ou não gostaste de teres participado nesta aventura? Gostei. Que vantagens? Diz-me uma das vantagens de teres participado. Eu gostei muito de trabalhar com este grupo e com os professores. Ok. Se pudesses, continuavas a trabalhar neste projeto? Sim. Sim, ok. Pronto, eu só tenho a agradecer aos meninos e esperar que no dia 26 de maio lá estejamos em Lisboa para recebermos o prémio e depois para o irmos levantar, digamos assim, usufruir dele na Feira do Livro. E ainda bem que já podemos ir, que já não há pandemia, para podermos confraternizar e ser um momento de afirmação, de felicidade, porque 4 anos seguidos em primeiro lugar nesta modalidade é obra, e não é só nesta modalidade. Esta escola já ficou em primeiro lugar em quase todas as modalidades, e nós professores temos a agradecer a vocês o embarcarem nesta aventura, porque é mesmo uma aventura e só é feita com o nosso trabalho, mas com a vossa criatividade e com a vossa genialidade. Muito obrigada. Hadir Educa, Prathamik Bidyalaya, recording 1, 2, 3, 2. Michelle. Muitos parabéns a todos e continuamos a emissão 56 do nosso programa com o desporto escolar e mais um sucesso. Realizou-se na passada terça-feira, dia 2 de maio, o torneio de futsal, em Ribamar. A equipa da nossa escola foi acompanhada pelo professor Hélder Malcata. Os resultados foram os seguintes: Ribamar 5, Machel 6 e Caldas 3, Machel 5. 2 brilhantes vitórias, parabéns. Para sabermos como correu o torneio, fomos falar com alguns dos nossos jogadores. Vamos ouvir. Então, Simão, como é que correu o jogo? Ganhámos 6-5 contra Ribamar. Contra Caldas Garrinha ficou 5-3, correu muito bem porque ganhámos 2 jogos. Fogo valente. Olá, sou Valente. O jogo correu bastante bem até, os dois, mas principalmente o primeiro foi bastante difícil, mas até conseguimos ganhar. O segundo, já estávamos um pouco mais cansados, mas também conseguimos ganhar porque a equipa era um pouco mais fraca. Rádio Radical, a rádio da Escola Básica 2-3 do Machel. Obrigado a todos e mais uma vez parabéns pelas 2 vitórias. E agora o planetário. Como vem sendo hábito, deslocou-se à escola o planetário insuflável que esteve montado no ginásio. Participaram nas sessões das turmas do 7º ano. Para sabermos como correu, fomos falar com a professora Teresa Pedro, dinamizadora da atividade. Vamos ouvir. Bom dia, o planetário veio à escola e foi uma forma de dar uma aula diferente, fora da sala, sobre astronomia, um tema que suscita sempre interesse aos alunos, nomeadamente no 7º ano, que faz parte do currículo de Físico-Química, e correu muito bem porque os alunos consolidaram conhecimentos, colocaram questões pertinentes, outras de curiosidade que eles simplesmente têm por lerem, por explorarem temas relacionados com a astronomia, e puderam ir mais além daquilo que são os domínios dos conteúdos da disciplina. E, portanto, foi uma atividade bastante positiva, com sucesso, dado que todos os alunos participaram e todos eles puderam ver um contexto diferente, com uma aula em que se articula os conhecimentos com a parte interativa e com a visualização de muitos dos astros, muitos dos acontecimentos que ocorreram e ocorrem no universo e que dão uma percepção diferente da realidade
relativamente aos livros e à descrição que o professor possa dar. Portanto, foi uma aula, a meu ver, bastante positiva. Obrigada. Se não queres passar mal, ouve a Rádio Radical! Obrigado, professora Teresa. E agora vamos ouvir alguns sons que recolhemos durante uma das sessões. Meninos, eu saio aqui do planetário, olho para o Sol e ele é... Ele é amarelo. Não é? É amarelo. As estrelas têm cores muito bem definidas. Podemos encontrar estrelas brancas azuladas que estão cheias de energia. Podemos encontrar estrelas vermelhas em que a energia já não é muita. Podemos encontrar então estrelas amarelas que estão a meio de energia, meio da vida. Meninos, a cor só dá informação sobre a fase da vida da estrela. Também ouvimos o dinamizador das sessões de astronomia em planetário insuflável, o Sr. Luís Lodovic. Olá, eu sou o Martim e estou aqui com o Sr. Luís Ludovic, dinamizador de sessões de astronomia planetária insuflável. Boa tarde, Sr. Luís Ludovic. Olá, boa tarde. De onde surgiu o seu gosto pela astronomia? Olha, surgiu em 2009, que foi o Ano Internacional da Astronomia. Já foi há um tempinho, ainda eras pequenino. 2009, sim, estamos em 2023, se calhar não é, nasceste quando? Pronto, não estavas nascido ainda. Portanto, em 2009 é um Ano Internacional da Astronomia em que começa a trabalhar com um planetário e surge daí, porque até lá nada tinha a ver com a astronomia. Como funciona o planetário insuflável? Ok, o planetário insuflável é um planetário que tem uma estrutura, lá está, insuflável, que é feita exclusivamente para andar pelas escolas. Tem 6 metros de diâmetro e 3,5 de altura e tem 2 motores e lá dentro é totalmente digital, ou seja, é capaz de produzir o céu que temos na escola no dia de hoje e não um céu qualquer. Trabalha exclusivamente para escolas ou tem outro tipo de públicos? Ok, é só mesmo para escolas, só mesmo para vocês. Muito obrigada, Sr. Luís. É isso, obrigado. Estamos a ouvir a Rádio Radical! Parece que todos gostaram, ainda bem. E, agora escolhe, trata-se da mostra de oferta formativa e orientação vocacional de Torres Vedras. As turmas de 9º ano deslocaram-se ontem ao pavilhão da Expo Torres, onde puderam tomar contacto com a oferta de cursos para o próximo ano, no ensino secundário. A Hora do Piropo esteve lá e recolheu alguns sons. Vamos ouvir. Não sabes escrever? Bem, vamos. Eu sou o Nuno, da Escola Henrique Escudera, e estou no 12º ano do curso de Artes. Olá, sejam bem-vindos à nossa escola, secundária Henrique Escudera, espero que tenham muito mais educacional e tal. Sejam bem-vindos, cachê, exclusivo, da escrever. Se o teu foco não é pensar, é nesse curso que tens de passar. Vais à procura, vais aprender, e o grande economia, mas vais ter. Se gostas de comunicar com o mercado público que tens, é o curso ideal. O curso de gestão permite a aquisição das competências e das ferramentas necessárias para ter sucesso no mundo do trabalho. Olá a todos, meu nome é Helena, sou do 2º ano do curso profissional técnico de desporto. No nosso curso, para além de ter uma parte de muito prática, também tem um nível muito teórico. Com este curso, nós aproveitamos o curso ao máximo, nos dedicamos ao máximo a isto. Temos aqui muitas bases sobre tudo que nos será muito bom futuro. O profissional técnico de gestão e programação de sistemas informáticos é óbvio que o foco principal é a programação. Mas não se limita a isso, pois o curso expande para diferentes áreas, como por exemplo vou denominar algumas saídas que o curso oferece: analista de sistemas, programador, técnico de informática, gestor de base de dados, web developer e muito mais. Olá, vem para o setor de metalurgia e metalomecânica porque é uma aposta ganha. Sabes porquê? Porque os nossos formandos têm 90% de empregabilidade num setor de sucesso. Porque oferecemos uma formação centrada na prática profissional.
Porque a nossa formação tem sempre um estágio nas empresas e que em algumas situações pode decorrer noutro país da União Europeia. E porque o setor metalúrgico, metalomecânico e eletromecânico é o alicerce da indústria da construção civil, aeronáutica, naval, automóvel e transporte. No sem fim, torna-te um profissional de sucesso frequentando um dos nossos cursos. Se tens o nono ano, inscreve-te no sistema de aprendizagem de nível 4, que te confere o 12º ano, mais qualificação profissional. Autonomia, responsabilidade, respeito, solidariedade, equidade e inovação são os nossos valores de referência. Somos uma escola humanista que cria laços sem perder de vista a qualidade e a exigência. Somos uma escola profissional de natureza privada que prossegue fins de utilidade pública. Ao longo dos anos, temos trabalhado no sentido de promover a relação entre toda a comunidade educativa, pelo que o nosso projeto assenta na relação com o outro, na partilha, na entreajuda, olhando para cada aluno como um ser único. As necessidades mudaram. A escola atual está a mudar. O mercado está em permanente mudança. Na ESCO, vamos acompanhar esta evolução. A ESCO é uma escola certificada em conformidade com os requisitos da norma ISO 9001-2015 e do Sistema de Gestão da Qualidade, visando a melhoria contínua e a eficácia do sistema. A formação de profissionais aptos a desenvolver, orientar e verificar atividades na área da manutenção programada, preventiva e corretivas de aeronaves, sua estrutura e seus sistemas motores, hélices, componentes, peças e demais material de voo, material aeronáutico, efetuando a recepção, remoção, desmontagem, limpeza e preparação de material a intervencionar, identificando defeitos, avarias e anomalias e procedendo ao seu diagnóstico, realizando a substituição ou reparação ou modificação do material intervencionado e procedendo à sua montagem, instalação, regulação e ensaio, em conformidade com a documentação de manutenção aprovada e utilizando técnicas e procedimentos adequados. Olá, eu sou Iris e estou aqui no stand do agrupamento de escolas Henrique de Nogueira com o professor Rodrigo Vaz, que nos vai falar dos cursos que a escola secundária vai oferecer no próximo ano. Bom dia, professor. Bom dia. Qual é a oferta formativa para o próximo ano da escola secundária? É o meu primeiro ano na escola, por isso não sei, não te consigo responder integralmente a isso, mas para além dos cursos científico-humanísticos de tecnologias, ciências socioeconómicas, línguas e humanidades ou artes visuais, a Henriques Nogueira é conhecida pelos cursos profissionais e a oferta formativa que temos é o técnico comercial, auxiliar de saúde, design e comunicação gráfica, gestão, informática, desporto e multimédia. São os cursos que nós temos na secundária. Em relação a este ano, vão abrir novos cursos? Eu penso que não. Acho que já temos os cursos tradicionais, digamos assim. Até quando está aberta esta mostra formativa aqui na Expo Torres? Até amanhã à tarde, ou seja, dia 4 e 5 de maio. Até este momento, como é que está a correr? Acho que está a correr muito bem, temos tido muita participação, muita adesão. Os alunos de multimédia também aderiram muito bem à mostra do curso. Acho que a Henriques Nogueira está a fazer um bom trabalho, inserida no Agora Escolhe, e acho que está a correr muito bem. Ok, muito obrigado, professor. Nada. Rádio Radical, a Rádio Escola Nacional de Latré de Machiel. Certamente que o Agora Escolhe ajudou a tirar algumas dúvidas que ainda existiam nos nossos colegas do nono ano. E agora o Europe Direct. Trata-se de um centro de informação da União Europeia que tem sede no Cadaval. Foi esta instituição que possibilitou a vinda à nossa escola do deputado europeu João Albuquerque. A responsável pelo Europe Direct é a doutora Sandra Geada, que esteve no nosso estúdio na passada sexta-feira.
O Alex, a Catarina e a Leonor aproveitaram a ocasião para falar com ela e descobrir os objetivos e a intervenção desta instituição da União Europeia, aqui ao lado, no Cadaval. Vamos ouvir a entrevista. Olá, boa tarde. Sou o Alex. Olá, boa tarde, eu sou a Catarina. Olá, boa tarde, eu sou a Leonor. E estamos aqui com a Sandra Giada, responsável pela Europe Direct. Bem, queríamos primeiramente saber o que é essa tal de Europe Direct, se faz favor. Ok, olá viva, boa tarde, é um gosto estar aqui convosco na vossa escola, na vossa rádio, a falar um bocadinho sobre o que é o Europe Direct. O Europe Direct é um centro da União Europeia, um centro de informação da União Europeia que fica situado no Cadaval, aqui pertinho de vocês, e trabalha os temas europeus. Nós fazemos muitas atividades com escolas, com bibliotecas municipais, com câmaras, com associações e, basicamente, tudo o que nós trabalhamos, o que nós falamos, organizamos muitas atividades, sempre a ver com a União Europeia, ok? O nosso lema é "Somos a Europa na tua região". A ideia é aproximar a Europa, a União Europeia, dos cidadãos e os cidadãos da União Europeia, para não pensarem que a União Europeia é uma coisa esotérica lá longe em Bruxelas. Qual é a área geográfica da intervenção da instituição? Ok, o centro Europe Direct, Oeste, Lesíria e Médio Tejo, como o nome indica, trabalha em 3 regiões. No Oeste, que tem 12 municípios, na Lesíria do Tejo, que tem 11 municípios, que é a zona de Santarém, e no Médio Tejo, que tem atualmente 13 municípios, que é a zona de Tomar, Torres Novas, e que vai até Vila de Rei, onde estive ontem, bem longinho de aqui. São 36 concelhos onde nós trabalhamos, mas a sede é aqui no Cadaval. Ok. Para finalizar, gostaríamos de saber que tipo de atividades desenvolve e com que público. O público é o mais variado. Nós trabalhamos desde os pequenitos, do jardim de infância, até aos séniores das universidades séniores, passando pelo cidadão individual que se interessa pelas questões da União Europeia, que nos manda mails, que nos telefonam a tirar dúvidas, a saber informações, a dar opinião, a reclamar, também faz parte. Também trabalhamos em universidades, com os mais variados públicos. As áreas, fazemos sessões de informação, debates, organizamos exposições, escrevemos para jornais, fazemos programas de rádio e, assim, a última atividade que organizámos e da qual eu estou muito orgulhosa, que estava ali há pouco a mostrar aos vossos professores, a semana passada pintámos um mural com a cronologia da União Europeia nas instalações do Europe Direct no Cadaval, que vocês estão convidados a visitar, que eu estava há pouco a falar isso com os vossos professores, que estão convidados a visitar no Cadaval, nós estamos na antiga escola primária do Cadaval. Não sei se vocês conhecem o Cadaval. Mais ou menos, ok, mais ou menos. Estamos num sítio privilegiadíssimo, porque é na entrada do Cadaval, na rotunda das bandeiras da União Europeia. O Europe Direct fica nessa escola primária junto à rotunda das bandeiras da União Europeia. Ok. Está tudo. Obrigada. Obrigada eu. Obrigada. Radio Radical da Escola EP 2.3 Maciel. Muito obrigado, doutora Sandra Giada. E obrigado à equipa da Radical. E agora, tal como prometido, na emissão da passada sexta-feira, vamos fazer um balanço do dia aberto na nossa escola. Vamos falar das atividades que não tivemos a oportunidade de tratar na emissão 55. Em primeiro lugar, vamos apresentar um conjunto de depoimentos de alunos e professores sobre este dia especial. Olá, eu sou a Anabela, estou aqui com a professora Adriana, que nos vai falar do ateliê de escultura que decorreu na passada sexta-feira, dia aberto. Olá, professora. Boa tarde. Então, o ateliê de escultura que foi organizado pela disciplina de Educação Visual e Francês decorreu da parte da tarde na sala
4. Primeiro fizemos um almoço comunitário para os alunos partilharem as coisas que traziam de casa, também com alguma influência de receitas francesas. E depois pusemos as mãos na massa e fomos trabalhar no barro, para os alunos terem uma experiência com a tridimensionalidade, como moldar, como mexer com as mãos. Fizeram, as peças eram frutas e legumes cujas indicações foram dadas em francês, para haver esta interligação entre as disciplinas. Correu muito bem. E, entretanto, esperemos ter tempo para cozer as peças e pintá-las. Então, e como é que acha que correu? Eu penso que correu bem, os alunos divertiram-se, estiveram empenhados, participaram, apresentaram questões e, no fim, quando questionados, também disseram que foi muito giro e que gostavam de repetir. Obrigada. Como é que foi o Spelling Bee? Foi engraçado? Foi engraçado, mas também foi muito desafiante. Por quê? Por causa que os nossos concorrentes estavam super... estavam bons. Mas vocês ganharam? Sim. Conseguiram melhor que eles? Sim. Gostaram da atividade? Gostei. Fixe. Olá, eu sou o Martim Matos e estou aqui com a professora Simã para falar sobre a atividade do dinossauro na biblioteca. Sim, na sexta-feira, dia 28 de abril, foi o dia aberto na nossa escola e fizemos aqui na biblioteca uma atividade que se chamava Encontrei um dinossauro na biblioteca. Foi uma dinâmica em que os alunos puderam ver um dinossauro em 3D, portanto, uma dinâmica de realidade virtual. Muito obrigada. Depois de terem testado na biblioteca, foram para uma sala de aula e lá fizeram um exercício de escrita criativa, em que contaram a experiência daquilo que sentiram com o dinossauro. Todas as frases foram colocadas num painel junto à biblioteca. Obrigado, professora Isabel. Olá, eu sou o João, estou aqui com a professora Clara, que nos vai falar sobre a atividade que desenvolveu na passada sexta-feira no dia aberto. Olá, João, e olá, comunidade educativa aqui da Escola 2-3 do Machial. Na última sexta-feira nós tivemos a assistir em 4 sessões para 7º e 8º anos o filme Kon-Tiki, uma aventura ou uma viagem impossível. É uma história verídica que se passa pondo em questão a colonização da Polinésia Francesa. Se foi feita pelos asiáticos, se foi feita pelos peruanos, o que é hoje o peruano, há muitos séculos atrás, e foi uma oportunidade dos alunos cruzarem os saberes de geografia, de antropologia, de história. Depois irá ser desenvolvido nas próximas aulas de geografia as competências, os conhecimentos, as dúvidas, as questões lá aprendidas. Portanto, é uma proposta para que toda a gente possa ver Kon-Tiki, uma viagem possível. Muito obrigada, professora Clara. Olá, eu sou o João e estou aqui com a professora Susana, que nos vai falar do Laboratório Aberto. Olá, professora Susana. Olá, João. Tudo bem? Tudo bem. Olha, então, o Laboratório Aberto. Eu penso que os alunos aderiram e participaram com algum entusiasmo nas atividades que foram realizadas no Laboratório Aberto. Esta iniciativa mostrou-se bastante interessante e atrativa para a grande generalidade dos alunos que participaram nela, na medida em que puderam constatar que a ciência pode também ser divertida e não aquela parte chata que eles acham sempre. Acho que depois desta atividade, ou deste dia, ou desta hora em que eles puderam trabalhar um bocadinho a ciência, pode ser que depois desta experiência alguns dos alunos possam ficar um bocadinho mais motivados para a ciência e para a aprendizagem em ciência. Mas, de uma forma geral, eu acho que correu bastante bem. Obrigada! Boa tarde, eu sou o João e hoje estamos aqui com a professora Filipa Duque, que nos vai falar um pouco sobre o workshop. Como é que correu o workshop, professora? Olá, bom dia. O balanço que eu tenho a fazer sobre os workshops do dia aberto
é bastante positivo. Foram workshops de hardware e também de edição de imagem. Os alunos envolveram-se com bastante entusiasmo, quer numa atividade, quer na outra, e também queria salientar a ajuda importante do nono A. Sem os alunos do nono A não seria mesmo possível ter dinamizado nos dois espaços os workshops. E depois dizer também que este aí é um conteúdo que já não faz parte do programa da disciplina, mas que é importante muitas vezes os alunos que usam o computador na disciplina terem noção dos componentes internos de um computador, saberem também os seus nomes e as suas funções. Em relação à edição de imagem, foi uma mais-valia poder também mostrar aos alunos algumas técnicas que eles podem usar para editar imagens, também podem melhorar com isto os seus trabalhos. Ok, muito obrigado, professora. Na Rádio Radical, a tua companhia é essencial. E para concluir o assunto, fomos pedir um balanço final ao nosso coordenador de estabelecimento, professor Gonçalo Bernardino. A Maia foi falar com ele. Vamos ouvir. Olá, eu sou a Maia e estou aqui com o professor Gonçalo Bernardino, que nos vai fazer o balanço do dia aberto. Boa tarde, professor Gonçalo. Boa tarde. Acontecer um dia como estes é sempre uma experiência única, sobretudo para os alunos. E tendo em conta que tivemos um interregno de tempo, causado pela pandemia, sem proporcionar esta atividade. Apesar da designação do dia aberto, importa esclarecer para nós, e na realidade da nossa escola, este dia prende-se não com uma mostra da oferta formativa ao exterior, até porque a nossa oferta formativa é o ensino básico geral, mas antes o proporcionar de atividades práticas e experimentais em que se realizam aprendizagens, mobilização de saberes, através de experimentações, e assiste-se assim ao desenvolvimento de competências de forma muito espontânea e por vezes prazerosa, eu diria até na maioria das vezes. Recordo, e isto é sempre muito delicado, mas recordo sem querer deixar nenhuma atividade para trás, mas apenas a título de exemplo, os jogos da matemática, onde se aplica o raciocínio em atividade prática, a escrita criativa, que neste caso foi suportada por um momento de realidade virtual, as práticas desportivas com circuitos de destrezas físicas e sustentabilidade, e refiro esta questão da sustentabilidade por ter em mente uma atividade que estava integrada num DAC, um domínio de autonomia curricular, e que consistiu em quê? Consistiu na deslocação dos alunos de suas casas para a escola de bicicleta, e depois essa atividade acabou por ser, digamos assim, alargada, portanto foi potenciada já no percurso circundante da escola e na própria escola. Enfim, haveria muito a dizer, podia focar-me na articulação de diferentes áreas disciplinares, no convívio, na promoção do bem-estar e do saber-estar que muitas das atividades desenvolvidas colocaram em prática, nas práticas laboratoriais, no aprender a pensar, na articulação que houve com os meios de comunicação da própria escola, e recordo aqui a redação da Rádio Radical e do jornal online, o Piropo Online, ou focar também aqui nos convidados externos que este dia trouxe à escola, e que foram, sem dúvida, um enriquecimento para os nossos alunos e para as próprias atividades que são promovidas para eles. Mas não me querendo alongar, porque senão ficaria aqui a falar de atividade a atividade, e mais uma vez eu peço desculpa daquelas que de alguma forma não se sintam retratadas, embora eu faça um esforço por, de uma forma geral, dar um toquinho em cada uma. Quero que fique a ideia que foi um dia que decorreu com muita adesão por parte dos alunos, mas que decorreu de uma forma muito serena e feliz. Tive a oportunidade de sondar alguns alunos, já a posteriori, e que os pareceres, as opiniões deles, refletiam, espelhavam isso mesmo. Um enorme contentamento e satisfação com as atividades que decorreram. Portanto, eu diria numa linguagem mais corrente que gostaram de tudo.
É sem dúvida uma iniciativa que eu considero que se possa, que se deva, que é interessante repetir-se em próximos anos, quer seja nestes moldes ou nos moldes, ou noutros. Obrigada, professor Gonçalo. Muito obrigado. Radio Radical, la radio de la Escuela Básica 23 de Maciel. Muito obrigado, professor Gonçalo Bernardino. E agora vamos dedicar a última parte do nosso programa de hoje à sessão que fechou o dia aberto, com o eurodeputado Dr. João Albuquerque. Relembramos que a presença do eurodeputado na escola se deveu à colaboração entre a equipa que dinamizou o projeto Erasmus+, e Europe Direct, com sede no Cadaval. O Dr. João Albuquerque viajou de Bruxelas para Lisboa e daí diretamente para a nossa escola. A sessão teve lugar no auditório e dirigiu-se especialmente aos alunos do 9º ano, os quais estiveram envolvidos no projeto Erasmus+. A mesa foi constituída, para além do Dr. João Albuquerque, pelos representantes da autarquia, nas pessoas da Sra. Presidente da Câmara Municipal de Torres Vedras, Engenheira Laura Rodrigues. E pelo Sr. Presidente da União de Freguesia de Maciel, Monte Redondo, Celso Carvalho. O agrupamento foi representado pela professora Teresa Nunes, Presidente do Conselho Geral. Pelo Sr. Diretor do agrupamento, professor José Duval. E pela professora Ana Teresa Rodrigues, da nossa escola, e membro do Conselho Geral. Foi moderadora da sessão doutora Sandra Geada, da Europe Direct, instituição que possibilitou este encontro. O anfitrião, professor Gonçalo Bernardino, deu as boas-vindas aos convidados e fez o enquadramento do projeto Erasmus+, que realizámos com o Colégio do Sagrado Coração de Jesus de Miliana, Valência. Vamos recuperar este som e apresentá-lo aqui na nossa emissão. É um regozijo e é um prazer enorme termos conseguido conciliar isto para o nosso dia aberto. No dia aberto tivemos atividades a decorrer ao longo de todo o dia, desde as 8h30 para todas as turmas, tempo a tempo, iam rodando. E pelo que eu consegui observar, não é mensurável, mas é percepcionável, visitei todos os espaços, havia um ambiente de tranquilidade e de satisfação. Havia ali um misto e acho que muito saudável. E conseguir ter este encontro neste dia é o culminar, é o fechar com chave de ouro. Ao longo do dia nós tivemos o potenciar de práticas pedagógicas diversificadas, muito assentes em atividades práticas e experimentais. E eu queria fazer a ligação com o quê? Com o projeto Erasmus, que é por excelência isso mesmo. Porque o projeto Erasmus trouxe para cima da mesa, e os meninos que me corrijam, não é? Mas o projeto Erasmus trouxe para cima da mesa estas discussões da identidade. Eu acho que foi um potenciador, não quero estar a tirar conclusões, mas acho que foi um potenciador de criar uma identidade europeia. Nós falamos muito da identificação e da identidade, sentirmos europeus, uma identidade europeia, e com todos os pressupostos que os projetos Erasmus têm, de salientar, de destacar, de trazer para cima os valores da Europa, a sustentabilidade, os problemas que temos em comum, não é? Problemas que não são só nossos, não são só da nossa zona, não são só do nosso país. Portanto, os problemas que não são só nossos e que são comuns, e outras coisas que não são problemas, que são situações ou que são coisas boas, mas também nos são comuns. E o projeto Erasmus trouxe-nos isso mesmo, conseguiu pôr tudo isso à tona. Essas questões que estava quase aqui a elencar, sustentabilidade, as capacitações a vários níveis, temos a capacidade disto, temos a capacidade daquilo, desenvolvemos essas competências, valorizar o domínio da língua inglesa como uma língua de comunicação universal. E estava aqui a estabelecer esta ponte para dizer isso mesmo, que é assim, sendo um projeto Erasmus, um projeto prático, que foi trabalhado ao longo do ano, mas que teve ali o exponencial e o ponto máximo, foram as duas mobilidades, não é? Foi muito mais sentido, foi muito mais emotivo, foi muito mais vindo cá de dentro, eu bem vi, quando fizeram a mobilidade à comunidade valenciana e quando recebemos também os nossos parceiros cá na nossa escola. Com uma particularidade, a doutora Sandra já disse, foi a primeira vez que se desenvolveu na nossa escola um projeto Erasmus com mobilidade de alunos. Portanto, o nosso histórico, mesmo aqui na 2-3 de Maciel, tem praticamente 10 anos e não era com mobilidade de alunos. Portanto, mobilidade de alunos inseridos nos seios familiares. Portanto, as famílias de cá receberam os colegas de lá e vice-versa. Todo este desacomodar para integrar, para
princípios, valores, a cidadania, toda essa coisa colocada em prática. É aí que eu quero chegar e eu acho que é isso que foi muito importante e que o projeto que vos trouxe de novo e que vos fez como eu falei das mobilidades, portanto nas mobilidades tivemos projetos culturais, os projetos culturais servimos dos equipamentos urbanos, do património local, não foi? Foram à serra, foram à cidade, foram à beira-mar, que é que nós temos tão bom, portanto, o nosso património cultural e natural, e vice-versa. E tudo isso também é enriquecedor e potencia também o nosso meio local. Tenho que terminar, tenho que dar a palavra, porque o tempo também não é muito longo, só para dizendo que o projeto Erasmus foi denominado o valor das pequenas coisas, porque foi um ponto de encontro que se encontrou entre as duas escolas parceiras e porque também é aquilo que nós somos. Somos pessoas simples, que fazemos coisas simples, porque acreditamos que da simplicidade e dos pequenos gestos que se conseguem coisas maiores. Muito obrigado e agora passo a palavra. Radio Radical es la radio de la Escuela Básica de Segón y Tercer de Marcial. Após a intervenção do professor Gonçalo Bernardino, foram apresentados testemunhos de alunos do Colégio de Meliana, da própria diretora e de alguns dos pais que acolheram em suas casas os alunos espanhóis. A Rádio Radical gravou estes depoimentos que agora transmitimos. Hello, we are Carla, Carmen and Paula, and we will try to explain you our Erasmus experience. About a month ago, 4 teachers and 18 students of Portugal came to Spain to know about our traditions and the way we do classes here. 2 weeks later, we went to Portugal and we meet again with our friends and we learned about their customs. What we didn't know is that we were going to make such a strong and beautiful relationship with the people who was and will always be our family. Although it was just for a short time, we are all completely sure that we will not forget about each other and the experience we lived. We learned a lot of things, as could be the way they do classes, the new lifestyles, or maybe new places that we visit. But we learned that not everyone has the same reality and not everyone has the same opportunities. We can see that in the way that people that were included on the Erasmus project participated and talked with other people of Portugal or in Spain, and they could have the chance to talk with them. In the Portuguese school, they had a beautiful motto that was the value of the small things. We have to say that we are really thankful of the experience we lived. And to sum up, we open our minds and enrich our lives with new knowledges and international relationships by our sides. A experiência de ter recebido um espanhol em casa foi muito boa. Gostei, acho que ele também gostou. É sempre bom esta troca de costumes, de hábitos, este intercâmbio. É muito enriquecedor para todos. E parabéns ao projeto Erasmus+. Obrigada. Olá, nós somos os pais da Matilde Bizarro. Recebemos cá na nossa casa 2 alunas espanholas durante uma semana e foi uma experiência muito gira, muito enriquecedora. As miúdas eram muito simpáticas, muito divertidas e foi muito engraçado. Hello, I'm Mariam, the principal of the school Sagrado Corazón from Meliana, Valencia. We decided to take part in the Erasmus project because we have to take care of our European identity. The project, the value of the small things made with Maxial School in Torres Vedras, made our students grow up because they have to cope with some problems that they don't have in their normal life, like communicating in another language, living with another family, or getting used to new cultural habits. Erasmus Plus is a very powerful project to develop the linguistic competence and to notice the importance of the European Union. We have to, and we want to say thank you to Maxial to bring us the change to grow as school. Thank you very much. See you soon. Olá, eu sou a Silvia Ferreira, sou meia encarregada de educação da aluna Catarina Ferreira, do 9º A,
Este ano tivemos uma experiência fantástica de Erasmus, cujo título foi O Valor das Pequenas Coisas. Conseguimos sentir e aprender com esta experiência novas oportunidades de conhecer novas culturas através de duas meninas espanholas que vieram de Valência, a Paula e a Carla, muito queridas, muito simpáticas. Transmitiram-nos valores, transmitiram-nos experiências muito boas, e nós, enquanto família, conseguimos também, portanto, dar-lhes a nossa cultura, os nossos valores, e com isto conseguimos, em conjunto, partilhar uma vida em comum durante uma semana que se revelou muito positiva. Relativamente aos nossos alunos, aos nossos educandos, creio que para eles foi muito bom, foi muito enriquecedor, quer fisicamente, quer mentalmente. Conseguiram assimilar e aprender novos valores que para eles será o enriquecimento portanto, da sua vida para o futuro. Portanto, da minha parte, o que posso dizer é que foi fantástico, foi muito bom, e recomendo que estas experiências, portanto, continuem a acontecer, porque são muito importantes para o crescimento dos nossos jovens. Obrigada. Hoje estamos com a Rádio Radical. Seguiu-se a intervenção da Sra. Presidente da Câmara Municipal de Torres Vedras, Engenheira Laura Rodrigues. Vamos ouvir um excerto. E primeiro que nada agradecer pelo convite para estar aqui juntamente com o Sr. Eurodeputado e com os elementos da escola e com o Sr. Presidente da Junta e com todos vós, e dizer que a primeira coisa que é importante efetivamente é o trabalho que a escola tem estado a fazer, quer seja em projetos diferenciadores, que são projetos internos, são projetos com a Câmara Municipal, são projetos com outras escolas, são projetos com outras entidades, o que é efetivamente uma coisa muito, muito importante, quer iniciar projetos desta natureza no âmbito do Erasmus. E eu quero só, muito rapidamente, dizer, relativamente aqui ao Erasmus, uma coisa que eu costumo dizer muitas vezes por todo lado, quando falamos do Erasmus, é que eu acho que verdadeiramente é o melhor programa que a União Europeia construiu, porque efetivamente nos dá uma abrangência completamente diferente daquilo que é o mundo, mostra aos jovens outro mundo para além daqueles que é o seu, daquele mundo que é o seu, e tem feito ao longo destes anos todos um caminho que tem permitido que os jovens tenham referências, tenham outras culturas. Muitas vezes os jovens hoje são cidadãos do mundo, gostando muito do nosso país. Eles hoje são cidadãos do mundo, vivem noutros locais, vêm cá a Portugal, ou vivem cá em Portugal e trabalham remotamente com entidades que estão em outros países europeus, conhecem melhor as outras culturas, e conhecendo melhor as outras culturas, de certeza que são mais tolerantes com as outras pessoas também, com culturas que são diferentes das nossas. Vocês estiveram com colegas espanhóis. Os colegas espanhóis são relativamente semelhantes a nós, não é? Apesar de a língua espanhola ser a língua inglesa com que se expressam ser muito estranho, efetivamente, portanto, porque misturar com o espanhol é uma coisa muito estranha, o que nos faz muito bem a nós, porque nós dizemos sempre que depois não sabemos falar inglês, não queremos ir para outro país, não queremos fazer intercâmbios. Eu vou-vos dizer, isto acontece com os professores. As pessoas não querem ir porque depois não falam bem inglês, quando é pela primeira vez para fazer projetos de intercâmbio no âmbito do Erasmus, de outros projetos de Erasmus. As pessoas não querem ir a primeira vez porque não falam muito bem inglês e, portanto, depois, pronto, é complicado estarem a fazer trabalho conjunto, estarem nas outras escolas, etc. E isso depois desaparece completamente. As pessoas não falam muito bem inglês, mas não tem importância nenhuma, porque as outras que nós encontramos nos outros países também não falam muito bem inglês. E, portanto, aquilo que nós falamos todos é um bocado salganhado.
todos aprendemos um bocado e todos falamos o inglês, que é assim o inglês internacional. Mas melhoramos todos o nosso inglês e ficamos também a perceber que realmente somos tão bons como os outros e valorizamos também muito aquilo que é nosso. Quando conhecemos outras culturas, quando conhecemos outras pessoas, valorizamos sempre bastante mais aquilo que nós estamos habituados. Por outro lado, deixamos de olhar tanto para o nosso umbigo. Ou seja, deixamos de estar tão centrados em nós. Estamos centrados também nas outras pessoas, nas outras culturas, fazemos amigos para a vida, que é aquilo que acontece a mim. Eu comecei a fazer, como professora, trabalhos no âmbito do hoje Erasmus, em 1991. Portanto, a pré-história, como vocês sabem. E, portanto, porque na altura ainda não se chamavam projetos Erasmus, chamavam Sócrates, chamavam Coménios, o Erasmus já existia, mas era apenas com o ensino superior, e só depois é que foi homogeneizado e passaram todos a chamar-se projetos Erasmus. Mas, efetivamente, isso foi um crescimento muito importante para mim, para os professores que trabalharam comigo e, sobretudo, para os alunos que participaram nesses projetos. E que ainda hoje muitos deles mantêm ligações com alunos, com colegas de outros países por onde passaram, onde fizeram estágios, onde conheceram pessoas, onde conheceram a cultura e, sobretudo, esta questão do conhecimento de outras culturas faz-nos perceber, efetivamente, que as outras pessoas são iguais a nós. Têm culturas que são diferentes, foram construídas de forma diferente, mas são iguais a nós em direitos, em deveres, em cidadania. E isso faz-nos, nesta altura, sobretudo, pensar que realmente se nós conhecermos melhor as pessoas desses países, ou provavelmente neste momento, uma que era muito importante que nós conhecêssemos bem, eram as culturas da Europa do Leste, da Rússia, da Ucrânia, da Polónia, portanto, daquela zona, para percebermos melhor porque é que a guerra existe. E se calhar, se todas as pessoas tivessem tido a oportunidade de conhecer melhor aquilo que são as culturas desses povos, não tinham realmente, a guerra não estava a existir nesta altura. E acho que das coisas mais importantes que realmente estes projetos podem ter é dar-nos esses valores, a ética e o conhecimento do outro para ajudar realmente a que nós sejamos tolerantes com as outras formas de estar, com as outras pessoas, com as outras culturas, que as aceitemos e que nós ponhamos em causa. Porque, efetivamente, elas têm tanto direito a ter a sua cultura, que é diferente da nossa, como nós temos a nossa. E, portanto, aquilo que eu vos desejo é que continuem muito nesta senda das parcerias, dos trabalhos com outros países, com outras culturas, e que isso seja um princípio muito bom para a vossa vida. E aqui à escola, uma vez mais, os parabéns. Rádio Radical, Rádio Escola Основної 2-3 de Machiel. Seguidamente tomou a palavra o Dr. João Albuquerque, que passou a responder a um conjunto de questões colocadas pelos alunos. Vamos ouvir. Bem, antes de mais, boa tarde a todos. Eu vou agradecer à Presidente da Câmara Municipal Torres Vedras e à Sandra pelo convite que fez, bem como ao diretor aqui da escola e do agrupamento. É um prazer enorme estar aqui convosco. E os políticos e os professores têm algumas semelhanças. Uma delas é que muitas vezes levam trabalho para casa, ou quase todos os dias levam trabalho para casa, e conseguem falar também durante uma hora ininterruptamente, sem qualquer problema. E, portanto, eu podia começar a falar aqui durante meia hora, uma hora convosco, e vocês tinham que ficar aqui calados a ouvir-me, ou então podíamos fazer uma coisa um bocadinho mais interativa, que era, começávamos por ouvir as vossas perguntas, aquilo que são as vossas expectativas em relação a esta sessão, e eu depois oriento aquilo que vou dizer consoante aquilo que forem as vossas perguntas e o que vocês quiserem saber. Acho que o projeto que fizeram e aquilo que trouxeram aqui já foi muito interessante e é ótimo saber que tiveram a oportunidade de ir até a Espanha e que a Escola de Valência teve a possibilidade de vir aqui ao Machiel também, e isso só por si acho que já traz enriquecedor. Eu venho dar só mais uma pecinha do que é esta coisa de ser europeu para além de ser torriense e para além de ser português, e é para isso que aqui estou também para vos dar essa perspectiva, mas começava por vos dar a palavra a vocês, também levam palavra para casa, infelizmente, mas normalmente estão mais a ouvir e que neste caso aquilo que eu queria mesmo era ouvir a vocês.
Eu sou o Bruno, sou o Francisco, e nós temos atualmente um grupo de alunos que queriam fazer algumas perguntas. A minha pergunta era se ao Parlamento Europeu chegava um feedback do projeto Erasmus das escolas. Então, para responder a essa pergunta, primeiro é preciso perceber mais ou menos como é que funcionam as instituições europeias. Eu não sei se vocês sabem como é que funciona também a nível nacional, como é que funciona em Portugal a organização do nosso país. Alguém faz alguma ideia? Não. Não? Não. Então, nós estamos aqui a presente de um órgão, vá. Como é que o que é que fazem? São presentes do quê? Administram o quê? Uma freguesia, neste caso, e uma cidade, não é? Então, nós temos primeiro um nível local, certo? E nesse nível local temos a Câmara Municipal, que é responsável por executar, não é? É a Câmara Municipal, é a Sra. Presidente e aqui neste caso a Junta de Freguesia também, terem a função de dizer todos os dias o que é preciso fazer, certo? De acordo com o programa que apresentam, mas depois também há uma Assembleia Municipal. Sabem o que é a Assembleia Municipal? Não. A Assembleia Municipal discute as propostas para que depois a Sra. Presidente possa pôr em prática. Sim? E portanto há vários deputados e deputadas e deputadas municipais, é preciso não esquecer, que discutem numa Assembleia, neste caso relativamente primeiro na Junta de Freguesia, mas depois também a nível municipal aqui em Torres Vedras, para decidirem quais são as propostas que melhor servem os interesses da população de Torres Vedras. E vocês, neste caso ainda não, mas os vossos pais e as pessoas mais a partir dos 18 anos votam de acordo com os programas políticos e depois aqueles que são os órgãos executivos, neste caso a Câmara Municipal, a Junta de Freguesia, executam essas propostas. A nível nacional, passa-se exatamente a mesma coisa. Nós temos a Assembleia da República, já ouviram falar, onde são os deputados, sim, os deputados aqui de Portugal, têm a mesma intenção, fazem a discussão das propostas, depois temos um governo. Certo? Faz sentido o que eu estou a dizer? Certo. Pronto. E o governo implementa as propostas que os deputados da Assembleia da República decidem e discutem. Okay? Na Europa, na União Europeia, o sistema funciona mais ou menos da mesma maneira. Nós temos um órgão que executa, que implementa, que é a Comissão Europeia, e depois temos um Parlamento Europeu que funciona como a Assembleia Municipal, como a Assembleia da República, que serve para discutir as propostas. Certo? Então, o programa Erasmus é o quê? O programa Erasmus é um programa de mobilidade que tem um financiamento próprio, tem dinheiro próprio, para promover uma série de projetos, seja nas escolas básicas e do secundário, mas depois também no ensino superior e também da mobilidade dos professores, e que é administrado pela Comissão Europeia. Ou seja, é o governo da Europa, se quisermos simplificar, que faz a execução deste projeto e que determina onde é que o dinheiro vai ser gasto, quais é que são os projetos que são aprovados, de que forma é que depois estes projetos podem ser replicados em diferentes países da União Europeia. O que é que nós fazemos no Parlamento Europeu? Nós discutimos e debatemos as questões do orçamento desses projetos. Ou seja, nós não decidimos se a Escola do Machial vai receber o dinheiro, mas nós discutimos qual é o dinheiro que vai ser colocado no projeto Erasmus para que depois esse dinheiro possa ser distribuído pela Comissão Europeia e depois para os diferentes Estados, onde se inclui Portugal, Espanha e todos os outros países, para depois aplicarem os projetos que acham mais relevantes. Não sei se respondi à tua pergunta. E, portanto, na discussão que nós fazemos no Parlamento Europeu é sempre de que forma é que nós podemos melhorar o projeto Erasmus, e de que forma é que o podemos financiar, de que forma é que podemos dar os recursos necessários para que o projeto possa ter sustentabilidade e andar para a frente. Era isto que querias saber? Sim. Era? Ok. Nada. Olá, boa tarde, Sr. João. Queria agradecer. Senhor ou pai? Queria agradecer a sua presença na nossa escola e a pergunta que tenho para si é como chegou a deputado? Ok. Essa pergunta não é muito fácil de responder, porque não há uma fórmula mágica, não há nenhum caminho certo que se possa... Não, mas foi por votos? Isso é sempre. Através do partido? Isso é sempre. Então é assim, tal e qual como acontece a nível local, embora com alguma diferença. Então vamos por partes. Ao contrário daquilo que acontece aqui no nível local, em que não são só os partidos que podem concorrer, não estou a dizer nenhuma mentira. Portanto, os movimentos de cidadãos que não estão ligados aos partidos podem ter um papel ativo
nas autarquias, nas cidades, nas freguesias. Na Assembleia da República e no Parlamento Europeu só se pode ser eleito se estiver inserido num partido político. Portanto, têm que ser os partidos políticos a determinar qual é que é a lista que apresentam às eleições europeias. E vocês sabem quanto em quanto tempo é que há eleições europeias? 4 em 4. Não. Isso é para a Assembleia da República. Para a Assembleia da República e para as autarquias são 4 anos. Para o Presidente da República e para o Parlamento Europeu são 5 anos. São as duas diferenças que existem. Ok? Sabem quando é que foram as últimas eleições europeias? Em 2019. Portanto, as próximas vão ser, só para ver o vosso conhecimento. É para o ano. São em 2024. Em princípio devem ser em junho de 2024, possivelmente a 9 de junho de 2024. Portanto, antes do feriado. Ok? O que é que acontece? Os partidos, cada país, isto é importante vocês saberem, cada país, cada Estado, tem um método eleitoral diferente. Portanto, não se é eleito ao Parlamento Europeu da mesma forma em todos os países. A Itália tem um sistema, não vale a pena estar aqui a explicar, mas a Itália tem um sistema, na Finlândia tem outro, na Alemanha tem outro. Em Portugal, são os partidos que definem quais é que são as listas que apresentam e depois as pessoas, toda a gente, todos os cidadãos portugueses com mais de 18 anos, podem votar nessa lista. Como é que eu fui parar essa lista? Eu sou deputado ao Parlamento Europeu pelo Partido Socialista, que é um dos partidos que existem em Portugal, e eu comecei a ter uma atividade política mais ativa quando tinha 18 anos. Entrei para a Juventude Socialista, que é a organização de juventude do Partido Socialista, e fui fazendo o meu percurso. Eu sou do Barreiro, não é muito longe daqui. Eu sou do Barreiro. Primeiro comecei também a fazer atividade política mais a nível local, muito ligado também à atividade das duas freguesias, da Câmara Municipal do Barreiro, na altura. Nós não tínhamos a Câmara Municipal, quem governava era o Partido Comunista, portanto, houve sempre muita atividade nesse sentido, de oposição, e com o passar do tempo fui-me interessando cada vez mais nos problemas europeus. E fui-me envolvendo na estrutura nacional da Juventude Socialista, mais na área dos temas europeus. Acabei por, como acontece com os partidos, há uma família europeia destes partidos. Ou seja, o Partido Socialista tem outros partidos, como em Espanha, em França, que são parecidos com o nosso, que têm os mesmos princípios, os mesmos ideais, fazem parte de uma mesma família política a nível europeu. E as juventudes partidárias têm exatamente a mesma coisa. Tem uma organização que reúne todas as organizações de juventude socialistas da Europa. E eu, primeiro, fui-me interessando, fui participando nessa organização, e estando muito ativo. Depois fui eleito vice-presidente, fui eleito presidente dessa organização, e quando foram as eleições em 2019, eu era presidente dessa organização, que se chama os Jovens Socialistas Europeus. E por causa disso, na altura, o meu partido achou que fazia sentido, por eu estar muito envolvido nessas temáticas, por estar muito interessado nos temas europeus e em discutir essas questões, e por ter algum conhecimento sobre como é que isto funcionava, achou que fazia sentido eu estar na lista pelo conhecimento que tinha, por essa disponibilidade que tinha, e acabei por ir na lista. Pronto, e depois as pessoas votaram. Nas eleições, o resultado depois do número de deputados. Vocês sabem quantos deputados é que Portugal tem no Parlamento Europeu? São, primeiro tudo, todos os países têm o mesmo número de deputados? Não. Não? Então o que é que acontece? O que é que vocês acham que faz sentido? Haver a mesma quantidade de deputados. Igual? Sim. Então, deixa-me perguntar-te uma coisa. Quantas pessoas tem Portugal? 11 milhões. Sim, 11 milhões. E quantas pessoas tem Malta, por exemplo? Não sei. Mas mil. Tem 400 mil, não chega a meio milhão. A Alemanha tem mais de 80 milhões, entre 80 e 90 milhões. Achas que faria sentido que tivessem... Repara, os deputados representam as pessoas, não é? Achas que faria sentido se tivessem todos os países tivessem o mesmo número, apesar de um ter 400 mil e o outro quase 90 milhões?
Agora que diz isso, não. Mas então é isso mesmo que acontece. O Parlamento Europeu tem uma distribuição de acordo com a população que os países têm. Embora haja diferenças, porque, por exemplo, aquilo que dizem os tratados é que o país mais populoso, aquele que tem mais deputados, que é a Alemanha, só pode ter 96 deputados. É o máximo de deputados que se pode ter. E Malta, que tem menos população, só pode ter um mínimo de 6. Não pode ter menos. Porque se fosse uma proporção direta, percebem o que é que eu estou a dizer? Se fosse equivalente à população mesmo, Malta teria muito menos deputados do que aquilo que tinha. Faz sentido o que eu estou a dizer? Sabe quantos deputados é que o Parlamento Europeu tem? E a Assembleia da República? A Assembleia da República são 230. O Parlamento Europeu são 705. São 705 deputados no Parlamento Europeu. O máximo que é permitido ter pelos tratados são 751. Sim? Porquê é que agora são 705? Alguém se consegue lembrar de uma coisa que tenha acontecido há pouco tempo? O Reino Unido saiu. Portanto, quando o Reino Unido saiu, nós tínhamos 751 deputados e os deputados que saíram do Reino Unido ficaram de fora e houve ali alguns que se fizeram os ajustes para que os países mais populosos tivessem mais deputados. Porque, por exemplo, a Alemanha e a França e a Itália estavam subrepresentados, tinham deputados a menos em relação à população que tinham. Olá, Bernardo, e sabem saber quais são as pastas que têm sobre a sua responsabilidade. Muito bem. Então, como é que tu imaginas que se faz essa distribuição? Como é que tu achas que funciona? Já vimos que somos 705. Como é que achas que se faz a discussão dos temas no Parlamento Europeu? São os 705 deputados aos gritos uns com os outros a discutirem as coisas? Nós temos uma tendência muito forte para gritar com os outros, às vezes. Sendo a União Europeia, eles ser civilizados. Estamos na União Europeia, não sei verdade. Portugal também faz parte da União Europeia. Faz parte da União Europeia. Não sei se já alguma vez viram um debate no plenário do Parlamento Europeu. Alguma vez alguém viu? Não, mas já vi da Inglaterra e assusta. Tem um modelo parlamentar muito próprio, não é? O Parlamento Europeu, porque são muitos deputados, porque são 705 pessoas e não é fácil permitir que imaginem o que era 705 pessoas falarem todas, não é? Para além do mais, eu não sei se vocês sabem, eu já vou à pergunta, não me esqueci. Vocês sabem qual é que é a sede do Parlamento Europeu, onde é que o Parlamento Europeu está sediado? Sim e não. Porquê que sim e não? A sede oficial do Parlamento Europeu é em Estrasburgo. Em Estrasburgo. E porquê que é Estrasburgo? Onde é que é Estrasburgo, para começar? Em que país? Não estarias errado há uns anos. Bruxelas é na Bélgica, mas Estrasburgo é em França. Em França. Estava lá. Não está muito longe, é verdade. E porquê que é Estrasburgo? O que é que levou à criação da União Europeia? Vocês sabem isso? Porquê é que existe a União Europeia? O que é que levou a que, de repente, os países da Europa decidissem fazer uma união? Para evitar a guerra? Para evitar a guerra, sim. E porquê que era importante evitar a guerra? O que é que tinha acontecido antes? A Segunda Guerra Mundial. Portanto, a União Europeia começa a ser pensada em 1950, logo a seguir à Segunda Guerra Mundial. E aquilo que acontecia, quem é que eram os principais países que estavam uns contra os outros? A Alemanha de um lado, e mais quem? Quem é que estava mais do lado da Alemanha? Do lado da Alemanha. A Itália. Mas o Japão, não estás errado, está certo. O Japão também fazia parte do eixo, mas só aqui na Europa. Era a Alemanha e a Itália. Isso é antes. Estás aí para a primeira. Na Segunda Guerra Mundial vocês tinham de um lado a Alemanha e a Itália, sim, e depois do outro lado tinham a França, a Inglaterra. O que é que acontecia em Portugal e Espanha nessa altura?
Também. Mas éramos o quê? O que é que Portugal era nessa altura? Era uma democracia? Era uma ditadura. E Espanha também. Espanha e Portugal eram duas uma ditadura na altura. Tinham mais proximidade com a Alemanha e com a Itália, apesar de se terem mantido neutrais, não terem participado na guerra. Mas, portanto, nós tínhamos a Alemanha e a Itália de um lado, tínhamos dois regimes autoritários, e depois tínhamos a França e o Reino Unido do outro, como grandes potências que estavam uns contra os outros, certo? E a Alemanha invadiu uma série de países na Europa. Sabem disto? Era alguma novidade? Já devem ter visto filmes de certeza sobre a Segunda Guerra Mundial. A Alemanha invadiu a Polónia, invadiu a Bélgica, invadiu o Luxemburgo, os Países Baixos, a República Checa, etc. Portanto, todos os países ali do leste. Invadiu a França, ocupou a França durante um tempo. E, portanto, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, estes países tinham sido, há pouco tempo, inimigos, adversários na guerra. E, portanto, o que é que decidem? Para acabar com este período de guerra e de hostilidade, e porque, como vocês imaginam, no final de uma guerra, não há os países não ficam propriamente da melhor forma. Não sei se vocês já viram imagens desses países depois da Segunda Guerra Mundial. Portanto, houve uma destruição muito alargada destes países. O que é que estes países decidiram fazer? Vamos cooperar, vamos criar uma união para ultrapassar as divergências que tínhamos tido e para reconstruir os nossos países. E então, aqueles países que anteriormente tinham estado em guerra, como era o caso da Alemanha e da Itália contra a França, por exemplo, criaram um projeto comum para reconstruírem a Europa. Certo? E quais foram os primeiros 6 países que entraram, que formaram a União Europeia? Vocês sabem? Portanto, a França, a Alemanha, a Itália e depois o Benelux, a Bélgica, os Países Baixos e o Luxemburgo. Portanto, foram estes 6 países. Qual é a importância de Estrasburgo? Estrasburgo é uma cidade que fica mesmo numa região de França, hoje na França, mas que fica mesmo na fronteira com a Alemanha. E foi uma cidade que, várias vezes ao longo da história, mudou de país. Porquê? Porque com as guerras que havia entre estes países, Estrasburgo ou era da Alemanha ou era da França. E andou sempre para trás e para a frente. E, portanto, quando se criou a União Europeia e quando se pensou na criação depois, mais tarde, do Parlamento Europeu, achou-se que Estrasburgo tinha este simbolismo de ser uma cidade que representava a história que tinha acontecido entre a França e a Alemanha e que era o símbolo de reunificação da Europa. Sim? Portanto, uma cidade que tinha sido invadida, tinha sido ocupada de um lado e do outro, agora é o símbolo daquilo que é a União Europeia. E, portanto, a sede do Parlamento Europeu é em Estrasburgo. Mas, nós passamos muito pouco tempo em Estrasburgo. Em Estrasburgo, neste momento, no Parlamento Europeu, nós só fazemos o plenário, só fazemos o período das votações, da aprovação das propostas. Isso acontece uma semana por mês. Portanto, todos os meses, toda a gente que está em Bruxelas vai para Estrasburgo e vai fazer a votação das propostas em Estrasburgo. Então, o que é que acontece nas outras semanas? Não estamos de férias, infelizmente. Estamos em Bruxelas e como é que se faz o trabalho? Então vamos pensar numa proposta específica. Imaginem que vocês preocupam-se com os temas do ambiente. É alguma coisa que vos interessa? Bom. Então, eu não sei se vocês sabem, a União Europeia decidiu agora que, a partir de 2030, não se vai poder vender mais carros que emitam gases poluentes para a atmosfera. Aqueles que ainda continuam, que já existem, vão continuar a poder circular, mas todos os carros novos, a partir de 2030, não podem, têm que ter tecnologia ou têm que estar adaptados de forma a que não emitam gases poluentes para a atmosfera. Obviamente para combater as alterações climáticas e para reduzir a emissão de gases poluentes. Certo? Então, isto é uma proposta que a vocês vos parece que é uma proposta de que área? Da área do ambiente. Então, o que é que acontece? Quem é que apresenta estas propostas? Na União Europeia, quem apresenta estas propostas é a Comissão Europeia. Sim?
Mas a Comissão Europeia diz assim: nós temos que combater, nós estamos numa situação muito difícil relativamente ao clima e relativamente ao ambiente. Temos que arranjar estratégias para combater estas alterações climáticas. Então, de que forma é que nós vamos fazer isto? Uma das propostas para fazer isto é eliminar a emissão de gases poluentes dos automóveis. Certo? Então, a Comissão prepara, que é o Governo da União, prepara uma proposta com pessoas que percebem deste assunto, pessoas especializadas sobre este assunto, prepara uma proposta e diz: estas são as nossas propostas para acabarmos com a emissão de gases para a atmosfera. E envia esta proposta para o Parlamento. Ora, vocês já sabem que no Parlamento são 705 deputados. Era impossível vocês tentaram ter uma discussão com a vossa turma toda ao mesmo tempo. Não é fácil, pois. Mas se calhar, se tiverem grupos de 4, já é mais aceitável. Certo? Pronto. Então, aquilo que o Parlamento Europeu faz, tal como a Comissão Europeia faz, e tal como o Governo, e como em Portugal se faz, divide as áreas políticas por áreas temáticas. Então, vocês têm a área do ambiente, têm a área da educação, da economia, da cultura, das pescas, da agricultura e por aí fora. Certo? E, tal como acontece na Câmara Municipal, em que as pessoas têm valores diferentes, em que tratam de coisas diferentes, por exemplo, o vereador da juventude se calhar não trata do urbanismo e vice-versa. Portanto, há uma divisão de tarefas para que as pessoas, também pelo conhecimento que têm, consigam trabalhar melhor. Então, aquilo que são os comissários, imaginem que é como se fossem os ministros da União Europeia, apresentam a proposta e no Parlamento nós estamos divididos em diferentes comissões. Sim? E essas comissões o que é que fazem? Eu estou em 5 comissões e quando essa proposta vai para a Comissão de Ambiente, em vez de estarem 705 deputados nesta comissão, está um número mais reduzido de deputados. E, portanto, o processo para discutir isto começa a ser feito nesta comissão de pessoas que, neste caso, na Comissão de Ambiente são mais de 80, e ainda assim é muita gente, e, portanto, a primeira discussão é feita nesta comissão especializada de acordo com o tema de cada uma das propostas. Por exemplo, esta proposta dos gases poluentes vai para a Comissão de Ambiente, mas as questões do Erasmus+, vão para a Comissão de Cultura e Educação. Da mesma forma que as questões relacionadas com a pesca vão para a Comissão das Pescas. Certo? E, portanto, os deputados estão divididos nestas comissões e trabalham sobre estes temas de acordo com as suas preferências e também de acordo com o conhecimento que têm. Ora, mesmo assim, passar de 705 para 80 é uma melhoria, mas não é suficiente. A vossa turma tem quantas pessoas, mais ou menos? 20. 80 pessoas ainda é um número muito alargado de pessoas para fazer esta discussão. Então, o que é que acontece? Os grupos políticos cada grupo político escolhe uma pessoa, um deputado, para trabalhar cada um dos temas. Então, há uma pessoa por cada grupo que fica responsável por tratar cada um dos dossiês. E na tua pergunta, Leonor, desculpa dar esta volta muito grande, mas as comissões de que eu faço parte, há 20 comissões parlamentares, portanto 20 temas diferentes. Não os vou dizer todas porque também não sei todas de cor, mas são muitas que vão desde os negócios, desde as relações exteriores até aos assuntos constitucionais, as pescas, a agricultura, a educação, etc. Eu faço parte da Comissão de Pescas e da Comissão de Emprego e Direitos Sociais. E depois, como suplente, também acompanho os trabalhos da Comissão de Cultura e Educação, onde está o Erasmus. Faço parte da Comissão de Ambiente e Saúde Pública e ainda de uma outra comissão mais pequenina, que é uma comissão que se chama Comissão de Petições, que é se vocês quiserem apresentar uma petição ao Parlamento Europeu, o Parlamento Europeu tem que analisar a petição que vocês fazem e perceber se pode dar uma resposta àquilo que são as preocupações das pessoas. Para além das comissões, depois ainda há delegações, que são os instrumentos que o Parlamento tem para manter relações com outros Estados que não a União Europeia. Eu faço parte da delegação do Brasil, sou vice-presidente dessa delegação, das relações entre a União Europeia e o Brasil, e estou também numa delegação, que agora é uma delegação que vocês imaginam está um pouco suspensa, tendo em conta aquilo que aconteceu, que é a delegação
para a relação com a Rússia. E, portanto, depois, desde que a guerra começou, não há relações com a Rússia e, portanto, fazemos outro tipo de atividades sobre a guerra e discussões sobre aquilo que está a acontecer na Ucrânia, mas não há relações com a Rússia neste momento. Sim. Expliquei mais ou menos o que é. Ok. Se tiverem mais dúvidas, podem perguntar, podem me interromper e podem dizer se eu não tiver a responder bem. Boa tarde, eu sou Gonçalo e eu gostava de saber quais as áreas de intervenção em que prefere atuar. Então, olha, aquela que eu tenho estado mais ativo e aquela que se calhar eu mais gosto, não era só uma, são duas, se calhar. Uma é a questão do emprego e dos direitos sociais, e é uma comissão que trabalha muitas coisas. Vai desde a questão do salário mínimo europeu até ao rendimento mínimo, ao rendimento mínimo garantido, que em Portugal se chama rendimento social de inserção, mas também trabalhámos há pouco tempo sobre uma coisa que é o Ano Europeu. Eu não sei se vocês sabem o que é o Ano Europeu. Então, o Ano Europeu é uma iniciativa que a União Europeia lança todos os anos, de modo a chamar a atenção das pessoas para determinados temas. O ano passado, em 2022, tivemos o Ano Europeu da Juventude e, portanto, a União Europeia organizou uma série de iniciativas relacionadas com a temática da juventude, que é muito abrangente, que pode, enfim, dar aqui para mangas, e há muita coisa que se pode falar sobre a juventude, há muita coisa que afeta a juventude. Mas uma das coisas principais, por exemplo, que saiu desse Ano Europeu da Juventude foi uma coisa que se chama o teste de garantia. Ou o teste jovem, teste de garantia, que no fundo é, imaginem vocês estão todos no nono ano, certo? 14 anos, 14, 15. Neste momento, todas as políticas que estão a ser decididas por pessoas mais velhas que vocês. Nomeadamente eu, pessoas a nível do governo, a nível em Portugal, mas também a nível da União. Todas essas políticas que estão a ser implementadas têm impacto agora nas vossas vidas, certo? Por exemplo, política sobre educação, tudo aquilo que seja decidido sobre educação tem um impacto agora na vossa vida e naquilo que é a vida dos vossos professores também e da resto da atividade escolar. Pensar agora nesta questão do ambiente, por exemplo. Imaginem que agora o governo decidia abrir, precisávamos de mais energia, nós tivemos um período em que tivemos uma crise energética por causa da guerra na Ucrânia. Imaginem que agora o governo decidia que por causa disso tínhamos que começar a voltar a queimar mais carvão porque precisávamos de energia. Nós tínhamos que aquecer as nossas casas no inverno, precisamos de eletricidade para viver, precisamos de combustível para andar nos nossos carros. Imaginem que o governo tomava uma medida de queimar mais carvão para garantir que as pessoas não passavam frio, porque havia forma de aquecer as nossas casas. Essa medida tinha um impacto imediato no dia em que fosse tomada, que era, de facto, garantir que havia possibilidade das pessoas aquecerem a casa e continuar a haver energia. Mas também tinha um impacto para o futuro. Porquê? Exatamente. Portanto, o impacto de queimar mais carvão podia não se sentir no imediato, mas tinha consequências para o futuro. E, portanto, uma das principais propostas que saiu deste Ano Europeu da Juventude foi esta ideia de fazer uma avaliação de qual é o impacto das propostas e das medidas que estão a ser implementadas, quer a nível europeu, quer a nível nacional, para as futuras gerações. Neste caso, para vocês. Perceber que uma medida que é hoje aplicada, qual é o impacto que ela tem agora, mas também qual é o impacto que ela vai ter no futuro. De que forma é que isso vai afetar a vossa vida. Seja desde o ponto de vista ambiental, mas também do ponto de vista dos recursos, do dinheiro. Uma coisa que pode causar demasiado peso no orçamento público, por exemplo, pode significar que depois não há forma de pagar aquilo que se está a fazer. E depois quem vai ter que pagar são vocês, que são a geração que na altura vai estar a trabalhar. Percebem? Portanto, isto foi uma das propostas que saíram. Isto foi o ano de 2022. Em 2023, começa agora no dia 9 de maio, que é o dia das competências. Vai ser o ano europeu das competências. E o objetivo deste ano europeu das competências é, por exemplo, criar estratégias e chamar a atenção para a necessidade de
criar mecanismos para que as pessoas possam aprender ao longo da vida. Portanto, nós agora, eu sei que vocês gostavam de pensar que chegam ao final da escola e acabou, não têm que estudar mais. Mas, infelizmente, não é bem assim o caso. E, portanto, a necessidade de nós criarmos estratégias para nós aprendermos ao longo da vida, mesmo quando já estamos a trabalhar, termos sempre uma atualização dos nossos conhecimentos, e termos mecanismos para aprofundarmos aquilo que já sabemos ou melhorarmos ou irmos para outras áreas que não dominamos, tem que ser uma realidade, porque nada nos garante que aquilo que nós estamos a fazer hoje vai continuar a existir no futuro. Temos uma transição digital, há muitos trabalhos que podem estar a desaparecer, vocês veem isso com a inteligência artificial, por exemplo, e portanto tem que se criar mecanismos para que as pessoas possam, de certa maneira, adaptar as suas competências. O exemplo que eu dei dos carros, por exemplo, se em 2030 acabarem mesmo a produção destes carros, que são carros a gasóleo ou a gasolina, que são os carros que nós temos maioritariamente hoje em dia, são produzidos por pessoas, não é? E produzir um carro a gasóleo ou um carro a gasolina não é a mesma coisa que se calhar produzir um carro elétrico. Então, as pessoas que produziam carros a gasóleo e a gasolina têm que adaptar o seu conhecimento para conseguirem produzir novos carros, novos veículos. O adaptador das competências tem precisamente esta intenção de dar novas ferramentas para que as pessoas possam melhorar as suas competências ao longo da vida. Portanto, eu gosto muito de trabalhar nesta área e gosto muito de trabalhar na área da cultura e na área da educação. É de longe a minha área preferida. Há muita coisa que se pode trabalhar nessas áreas. Neste momento está-se a discutir uma coisa muito importante que não tem, enfim, não é aquela que se calhar é mais gostável. Eu gosto muito da área da educação de facto, mas está-se a discutir uma coisa que tem a ver com a liberdade da imprensa e com o funcionamento dos órgãos de comunicação social. Nós temos países neste momento na Europa, não é o caso de Portugal e de Espanha, infelizmente, mas temos países na Europa em que, de certa maneira, a liberdade de imprensa já está ameaçada, porque os governos já não respeitam os princípios que nós tínhamos de democracia. Olá, eu sou a Catarina e a minha pergunta é: quais as matérias que podem ir na votação do Parlamento Europeu? Ok. Então, essa é uma pergunta muito complexa, porque há muita coisa. Eu posso dizer só assim, vai quase toda a votação no Parlamento Europeu. Como é que vocês fazem alguma ideia de como é que funciona o processo legislativo? Não. Então nós há bocado estávamos a ver aqui a história da Assembleia Municipal, da Freguesia, da Câmara Municipal, etc. Portanto, vocês têm um órgão que é um órgão executivo, que é a Câmara Municipal ou a Junta de Freguesia, que executa, que põe no terreno, que são os responsáveis por fazer, que no caso da União Europeia é a Comissão Europeia. E depois temos os Parlamentos, as Assembleias Municipais, as Assembleias de Freguesia, a Assembleia da República e o Parlamento Europeu, que por norma são responsáveis por fazer a legislação. Certo? A Assembleia da República, a principal função que tem, os deputados da Assembleia da República, a principal função que têm é produzir leis. Produzem as leis, depois se aplicam a toda a gente. E o Governo aplica as leis que existem e aplica o seu programa de governos para executar. No Parlamento, na União Europeia, ao contrário, quem começa o processo legislativo, portanto, quem inicia o processo das leis, não é o Parlamento Europeu, como acontece na Assembleia da República. Quem começa na União Europeia é a Comissão Europeia. Então, esse processo, há dois tipos de leis, que são as diretivas e são os regulamentos. Para vocês terem uma ideia, mais entre 70% e 80%, ou vá, entre 60% e 80% da legislação que nós temos em Portugal hoje em dia é a legislação que provém daquilo que é aprovado na União Europeia. Portanto, isto significa que aquilo que nós aprovamos no Parlamento Europeu hoje tem que ser aplicado nos diferentes países, nos diferentes Estados. Portanto, esta decisão agora de acabar com os carros que emitem gases poluentes é uma decisão que é tomada na União Europeia, mas que depois tem que ter aplicação nos diferentes Estados. Portugal, Espanha, França, etc. E então, essas legislações, que são a legislação ordinária, aquela que é a principal da União Europeia, é votada toda no Parlamento Europeu. E este processo envolve a Comissão Europeia, que é quem propõe, o Parlamento
tem que discutir, alterar e votar as propostas que a Comissão Europeia envia, mas depois há outra componente. A União Europeia não é uma federação como os Estados Unidos. Os Estados de Portugal não é igual ao Texas ou à Califórnia. Nós temos uma independência, temos uma autonomia, temos uma soberania que o Texas ou a Califórnia ou os outros Estados nos Estados Unidos não têm, porque é um Estado federal, certo? Ou como Espanha, por exemplo. A Comunidade de Valência não tem soberania, certo? Está inserida na Federação Espanhola. Então, como é que nós fazemos representar os Estados neste grande bolo que é a União Europeia? Temos um outro órgão, para além da Comissão e do Parlamento, que se chama o Conselho. E o Conselho é onde estão representados os 27 Estados da União Europeia. E, portanto, todo o processo legislativo da União é feito desta forma tripartida. A Comissão faz as propostas, o Parlamento altera, debate e vota, e o Conselho, que tem os Estados-membros, faz um processo semelhante àquilo que o Parlamento faz. Os diferentes Estados-membros têm representantes em Bruxelas que fazem a discussão sobre estas propostas e que definem qual é a posição que os seus Estados têm. E é na conjugação destes três, portanto, é este triângulo, que faz o processo legislativo europeu. E o Parlamento Europeu tem que aprovar sempre, como é um co-legislador, tem que aprovar sempre todas as propostas que a Comissão Europeia faz. Para além destas propostas, que são as propostas que são as leis, que são as diretivas e os regulamentos, o Parlamento Europeu também tem outros mecanismos para fazer, para aprovar coisas. Por exemplo, sempre que há, agora quando houve a guerra da Ucrânia, não se faz com lei, mas nós queremos condenar aquilo que aconteceu na Ucrânia e a invasão da Rússia. Então o que é que fazemos? Aprovamos uma resolução. O que é uma resolução? A resolução é um texto que é discutido e apresentado por um grupo de deputados de diferentes grupos políticos que define qual é que é a posição do Parlamento Europeu face a um determinado tema. Pode ser sobre a guerra da Ucrânia, pode ser sobre o caso de violação dos direitos das mulheres no Irão, como aconteceu há pouco tempo, ou a situação na Venezuela, por exemplo, ou no Sudão, em África. Sim, passa. A minha pergunta é: quem vão punir a Ucrânia? A Ucrânia não, a Rússia. Como é que vamos punir? Já estamos. Não é só por palavras. Não é só por palavras, e a União Europeia tem feito bastante mais do que só palavras. A primeira coisa que se fez foi a aplicação de sanções à Rússia. E as sanções servem para quê? Servem para tentar diminuir o poder económico da Rússia, que é aquilo que permite alimentar a máquina militar. Essa foi a primeira resposta. Foi uma resposta muito importante porque foi feita em conjunto por todos os Estados da União, pelos 27. E isso é muito importante. Outra coisa que também se fez foi o apoio humanitário. A União Europeia tem recebido muitas pessoas que fugiram da guerra da Ucrânia, que estão neste momento deslocadas. Portanto, está a haver o envio conjunto, Portugal está a participar desse esforço, de envio de equipamentos militares, de vários tipos, desde aviões a tanques, a munições, que fazem muita falta, para que a Ucrânia continue o seu esforço de defesa. Qual é o problema? Eu percebo o que é que tu queres dizer com punir a Rússia. Qual é que é o problema? Infelizmente, as coisas não são sempre como nós gostaríamos que fossem. Idealmente, acho que toda a gente estaria de acordo que, primeiro, o ideal era que a guerra nunca tivesse começado, que é absolutamente trágico aquilo que aconteceu. Nós pensamos na guerra de uma forma abstrata, mas não é. A guerra tem um impacto na vida das pessoas diretas, das pessoas que lá estão. Portanto, a primeira coisa que toda a gente queria era que isso tivesse sido evitado. A segunda coisa que toda a gente quer é que, já que começou, que acabe o mais depressa possível. Qual é o problema? Onde é que surge o problema? E isto é uma forma difícil de lidar, mas é aquilo que acontece na prática. A Rússia é um país que tem, além de ter uma pessoa à frente do seu governo muito imprevisível, que não é fácil de lidar do ponto de vista diplomático, não é? O Putin.
Não se sabe exatamente quais é que são as intenções que ele tem, não se sabe exatamente o que é que pretende com esta guerra. Tem outro fator que torna tudo mais difícil, que é o facto de ter armas nucleares. E nós já tivemos um exemplo no passado da utilização de armas nucleares, nomeadamente para acabar a Segunda Guerra Mundial no Japão, e percebemos qual é que é o impacto que tem a utilização de armas nucleares. E, portanto, há uma dificuldade real de ter uma ação mais, de certa maneira, mais assertiva em relação à Rússia, que leva a que a Rússia escale, aumente a forma como faz a guerra e que isso tenha consequências ainda piores através da utilização de armas nucleares. Portanto, aquilo que está a fazer é, quer através da garantia de que a Ucrânia pode continuar a defender o seu território e a sua população, quer através de esforços diplomáticos, que nós muitas vezes não vemos, porque nós muitas vezes não assistimos, porque acontecem nos bastidores, acontecem sem que nós possamos ver, se tente criar o caminho para que possa haver uma resolução deste conflito o mais depressa possível. Olá, eu sou a Marta e a minha pergunta é: alguns dos temas do nosso projeto, a ciência, a sustentabilidade e a inclusão, já foram alvo de reflexão desde que assumiu o cargo? Podem-nos iniciar uma ação concreta? Então, olha, da sustentabilidade já falei aqui em alguns temas. Este exemplo de leis que eu trouxe dos gases poluentes de carros é só uma proposta de um conjunto de outras propostas no pacote. Tem um nome estranho, parece um programa, parece um programa de fitness para a terceira idade, chama-se Fit for 55. Tem um nome particularmente estranho, mas é um pacote mais amplo que tem várias propostas. Vai desde a questão dos recursos da água, até a questão de emissão de gases poluentes, até à questão da energia. O principal instrumento para retirar as pessoas da pobreza e da exclusão social é dar-lhes um rendimento. Neste caso, o rendimento mínimo, ou rendimento social de inserção. Portanto, está-se a discutir neste momento a nível europeu a criação do rendimento mínimo europeu, que permita, não é igual para todos, porque os rendimentos das pessoas e o custo de vida não é igual a todos os países, mas portanto é ajustado aos diferentes países, mas de certa forma criar um mecanismo de rendimento que permita que as pessoas que não têm nenhum outro rendimento possam ter alguma coisa para sobreviver e para não estarem numa situação de pobreza. Isto é do ponto de vista material, digamos assim. No passado, há 2 semanas, houve um debate no Parlamento Europeu por causa das questões da diversidade, nomeadamente as questões das famílias. Porque em Portugal, como vocês sabem, eu acho que isto é muito importante, em Portugal, como vocês sabem, as pessoas do mesmo sexo podem casar. Uma pessoa que tenha uma relação com outra pessoa do mesmo sexo pode casar ou pode adotar uma criança e isso é legalmente reconhecido. E o Estado português reconhece essa parentalidade das crianças que são adotadas por estes casais. Mas imaginem que há uma família de pessoas, de 2 homens ou 2 mulheres, que têm uma criança e que decide ir viver para a Hungria. Ou para a Itália, a não ser sempre a Hungria, por acaso não sei como vai. Mas vão para a Itália, por exemplo. A Itália não reconhece a parentalidade de crianças por casais do mesmo sexo. O que significa que vocês iam para outro país e deixavam de ter aquilo que sempre foi o vosso pai e o vosso pai, agora deixava de ser. Porque a Itália só conhecia um deles, ou só conhecia uma mãe. E, portanto, criava-se um problema legal muito sério para estas pessoas que deixam de ter os seus direitos assegurados. O mesmo acontece com outras questões. As questões da saúde reprodutiva das mulheres, por exemplo, há muitas diferenças a nível europeu. Há muitas diferenças no reconhecimento da identidade de género a nível europeu. Não há, de maneira nenhuma, igualdade no acesso e na forma de tratamento das pessoas transgênero, por exemplo. E isto é uma questão muito importante, porque há muitas pessoas que se sentem ameaçadas nos seus direitos por não serem reconhecidos. E nós temos que preservar esses direitos, porque são pessoas como qualquer um de nós, e têm que ter os seus direitos garantidos e assegurados
em todo o espaço europeu, não pode ser só num. E não podem, por passarem uma fronteira, perderem os seus direitos. E não importa que seja só uma minoria. As democracias são, de facto, a expressão da vontade da maioria das pessoas, mas tem uma salvaguarda muito importante, que é sempre a salvaguarda do direito integral das minorias. Da gente. Dessas minorias. Um pouco como a vossa colega, que eu tenho muita estima, que é a única do Sporting que está aqui. Sabe o detalhe que estou a ver aqui fora. Está aqui identificado. É só para gerar, mas de facto, estes temas são importantes e têm muito significado, porque mexem muito com a vida das pessoas. E nós sabemos que estamos numa situação política um pouco difícil, estamos numa situação em que há muita gente que tem interesse em propagar o ódio e em aumentar o discurso sobre a diferença de um ponto de vista negativo, e que isso depois tem consequências para a vida das pessoas. Isso tem consequências do ponto de vista psicológico, do ponto de vista da saúde mental, mas às vezes também do ponto de vista da atividade física dessas pessoas. E nós temos de fazer o que está ao nosso alcance para que isso não aconteça. Obrigada, Deputado João Albuquerque. As conversas são como as cerejas, não é? E eu sei que ficávamos aqui todos muito mais tempo, mas o Deputado João tem outro compromisso, mais daqui a pouquinho, e vocês também têm um compromisso com o autocarro, também daqui a pouquinho, não é? Antes de terminarmos, dizer-vos que eu estou aqui como se fosse da casa, não é? Como se fosse da casa. Dizer-vos que estamos todos convidados para um lanchinho no refeitório, ok? Saímos daqui entretanto e vamos todos até ao refeitório. E para terminar, agradecer mais uma vez a disponibilidade e esta conversa super interessante com todos nós. Vocês, a maioria da plateia, para o ano ainda não vota, ok? Nas eleições europeias, mas vão falar aos vossos amigos que já têm idade legal para votar e aos vossos pais da importância de participar, de irem votar, ok? Em quem votam, a nós não nos interessa. Interessa é que participem. E que quem pode votar, que se informe e que vá votar, que participe. Posso dizer uma coisa? Vocês disseram 14, 15 anos, não é? Há alguns países onde, pela primeira vez em 2024, já se vai poder votar aos 26 anos nas eleições europeias. Aos 16. Portanto, ainda não chegámos. Mas se calhar nas próximas já. Onde a nossa cabeça está-se a moldar quando somos adultos. A idade adulta é 18. Acho que faz mais sentido dizer 18, 20 anos, para a idade para votar, 16. 16, muitos de nós ainda nem têm cabeça. Fazer um jantar muito mais. Posso perguntar duas coisas? Achas que todas as pessoas que hoje têm mais de 18 anos e que votam têm a cabeça para votar? Essa é a minha primeira pergunta. Depois a segunda pergunta é. Eu dou sempre este exemplo, que é. As decisões que dizem respeito às escolas e à comunidade escolar têm um impacto sobre vocês. Certo? Vocês são destinatários dessas políticas. Mas vocês não decidem sobre elas. Pois não? E não, se calhar, tirando aqui os órgãos municipais, não têm muitas pessoas do espectro político que venham cá falar convosco e ouvir a vossa opinião. Certo? Mas nas faculdades, nas universidades, isto acontece. Porque as pessoas já têm todas mais de 18 anos e são eleitores ativos. Sim. Se calhar, trazer a idade para os 16 anos vai permitir que este debate aconteça mais cedo. E que obriga que haja esta discussão cada vez mais cedo com pessoas que também são afetadas pelas decisões que são tomadas. E isso permita que comece a pensar nisto mais cedo e não só aos 18. E te obrigas a informar, e a pensar e a esclarecer. Hadir Educa, Prathmik Bidyalaya Recording 1, 2, 3, 2. Michelle. Terminada a ação, todos os participantes foram brindados com um delicioso lanche oferecido por toda a comunidade. E assim, em grande, terminou o dia aberto na Escola Básica 23 de Maciel.
A longa emissão 56 da Hora do Piropo também termina aqui. Esperamos que tenha sido o vosso agrado. Boa tarde, eu sou a Carolina. Foi a emissão do dia 5 de maio do nosso e vosso programa das sextas-feiras. Boa tarde, eu sou o João. Voltaremos na próxima semana, sempre aqui na Rádio Radical, a rádio da Escola Básica 23 de Machial. Boa tarde, eu sou a Constança. Recordamos, como sempre, que podem acompanhar as atividades da nossa escola em Piropo Online. Bom fim de semana, eu sou a Matilde. A Hora do Piropo na Rádio Radical.